Gurizada, o negócio é o seguinte, a autopromoção do técnico Renato. O treinador já sabe que está longe de ser unanimidade no alto escalão da direção gremista e por isso se socorre de um expediente comum e que ele mesmo utiliza com muita frequência. Utilizar a imprensa para mandar recado e mostrar que é um treinador muito assediado no futebol brasileiro. Hoje, Renato, entre aspas, deixou vazar a GZH, que já tem 2 propostas para a temporada de 2025. A autopromoção de Renato é o assunto deste meu vídeo, que é em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que tem toda a expertise e te dá o caminho para que tu consigas antecipar um bom pedaço do teu FGTS. É isso mesmo. O governo federal permite o saque antecipado de até 10 anos do fundo de garantia, mas há regras para isso e quem tem toda a expertise é o time da Mais Ágil. Faz o seguinte, vai aqui embaixo. No primeiro comentário deste meu vídeo, lá no alto dos comentários, eu já coloquei um link. Você clica ali e conversa sem nenhum compromisso no WhatsApp com o time da Mais Ágil, para entender como funciona este caminho e como é possível, de forma muito rápida, antecipar 10 anos do teu FGTS. Em nome de Mais Ágil, o link aqui embaixo no primeiro comentário para tu conversar com eles no WhatsApp. Eu rodo a vinheta e a seguir a gente conversa sobre Renato e as propostas para a temporada 25. A matéria é assinada pelo jornalista Eduardo Gabardo, que, como muito bem disse o meu colega Alex Bagé na edição de hoje do Debate Raiz, tem acesso direto ao Renato e isto é mérito do próprio Gabardo. O Renato tem utilizado o GZH quase que como um porta-voz oficial de quando ele quer transformar uma informação de bastidor em algo público. E a matéria que está em GZH de hoje tem a seguinte manchete. Primeiro, lá em cima, uma cartola, como a gente chama em jornal, dizendo: revelação a GZH. Renato recebe propostas de clubes brasileiros para 2025. E aí segue o texto e lá pelas tantas, aspas para o técnico do Grêmio. Tive propostas recentemente de 2 grandes clubes do futebol brasileiro. Na semana passada, tive proposta de um clube para a próxima temporada. É a revelação de Renato, que depois completa dizendo que neste momento não é hora de se falar em futuro, é hora de pensar no Grêmio. E aí eu começo as minhas ponderações e convido todos vocês à reflexão. Ora, se não é o momento de se falar em 2025, por que o Renato, então, decidiu revelar a GZH ao jornalista Eduardo Gabardo, que já teve 2 propostas para a próxima temporada? Se partiu dele esta exposição. Não é o momento de se falar em propostas, não é o momento de se falar em futuro, segundo diz o Renato? Então que não fale. Por que ele fala? Porque ele convém. O Renato já deve ter percebido, pela vivência que tem no Grêmio e pela quantidade de informação que ele tem do próprio clube, do bastidor. O Renato tem uma história umbilical com o Grêmio, tem estátua lá na arena e merecida estátua e merecido reconhecimento pela sua trajetória como treinador e como jogador, que ele não é unanimidade no mais alto escalão do clube. Há muitos dirigentes próximos ao presidente Alberto Guerra que já gostariam, inclusive, que essa situação estivesse completamente definida. Ou seja, o Renato termina o ano de 2024 como treinador do Grêmio e o Grêmio parte, a partir de dezembro, para um outro trabalho, um outro tipo de proposta, uma outra relação, inclusive mais barata. O Renato ganha mais de 1,5 milhão no Grêmio e tem ainda os seus assessores. O Grêmio acha que não pode gastar isso com um treinador no atual momento em que está da sua economia e, portanto, gostaria de uma redução drástica, pagar entre 800 e 900 mil para o seu próximo técnico. Então, esta já é uma situação colocada. A outra, os resultados de Renato. Eu tenho dito nestes últimos dias, após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores da América, que este é, pelo menos na minha opinião, o pior trabalho de Renato. Renato fez grandes trabalhos no Grêmio, e especialmente em 16 e 17, com conquistas de Copa do Brasil e Libertadores da América. Depois tem alguns trabalhos bons, medianos.
e este é o pior. Esta seria, inclusive, a única pergunta que eu gostaria de fazer ao Renato. Renato, você reconhece que este é o seu pior trabalho no Grêmio? E se ele dissesse não, eu perguntaria na sequência. Então, Renato, na sua opinião, qual é o seu pior trabalho no Grêmio? Eu não tenho dúvida, é o de 2024. E o Renato sabe que ele é o fiador, que ele assina estas recentes eliminações. Porque o Grêmio foi eliminado na Copa do Brasil, por exemplo, para um Corinthians que é atualmente 18º colocado no Campeonato Brasileiro. É um time que, com muito esforço e benevolência, nós podemos classificar como razoável. Renato, nesses 2 jogos, deixou o Monsalve no banco. Não o utilizou em 1 minuto sequer das 2 partidas. Na sequência, o Grêmio foi eliminado da Libertadores da América por um Fluminense que também está caindo pelas tabelas do Campeonato Brasileiro. É 16º colocado. E Monsalve, por exemplo, ficou no banco nos 2 jogos, entrando apenas no segundo tempo. Renato cometeu equívocos contra o Corinthians, jogando praticamente um tempo inteiro, durante 42 minutos do segundo tempo, no jogo de ida, na casa do adversário, com um homem a mais em campo, e não conseguiu transformar isso em vantagem. Renato errou demais nestas 2 eliminações contra equipes que no máximo são medíocres. Para quem não sabe, medíocre é sinônimo de mediano. Corinthians e Fluminense tiraram o Grêmio da Copa do Brasil e da Libertadores da América, respectivamente. O Renato ganhou o Campeonato Gaúcho diante de um Internacional de Eduardo Cudê, cometendo uma série de equívocos nesta temporada. E no Campeonato Brasileiro, coloca o Grêmio tão somente na 14ª posição. Nem o Z4 está completamente livre do Grêmio nesta temporada. É um trabalho ruim. Renato tem sido questionado de forma severa e contundente no bastidor do Grêmio. Ainda que o presidente Alberto Guerra e o vice de futebol, e especialmente o vice Antônio Brum, atuem e publicamente se esforcem para parecer muito mais torcedores e tietes do Renato do que dirigentes hierarquicamente superior e que deveriam lhe fazer cobranças. Quando o Renato deixa vazar que já tem propostas para a temporada de 2025 de forma absolutamente intencional, ele quer se valorizar, ele quer mostrar o recado. Olha, aqui dentro eu estou sendo questionado, a imprensa me questiona, a torcida do Grêmio, em grande número e cada vez mais, tem questionado muito as decisões de Renato. Ele joga mais um ingrediente nesta avaliação. Olha, se não me querem aqui, aí fora eu já tenho 2 propostas. Acho difícil que um clube pague ao Renato o que ele ganha no Grêmio e todas as mordomias que ele tem no Grêmio. Não é certa a renovação de contrato de Renato com o Grêmio e eu até não apostaria muito nesta tendência. Mas é certo que Renato está tentando se valorizar e usa um veículo em que ele tem uma relação próxima, aberta e de total apoio como um megafone para dizer para todo mundo: olha, aí fora tem gente que está me querendo. E não há nada errado nisso. Aliás, seria anormal que o Renato, por bons trabalhos feitos no Grêmio, não tivesse uma proposta. É absolutamente normal. Inclusive, diante de uma escassez de bons treinadores que temos neste momento no futebol brasileiro. Mais uma vez, Renato jogando um pouquinho de confete, jogando um pouquinho de serpentina, dizendo que não quer abordar esse assunto, mas deixando vazar: olha, eu tenho propostas. Este é o Renato, que todos nós conhecemos. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. A Mais Ágil patrocina este meu vídeo. A Mais Ágil é a empresa que te dá todo o caminho para que tu consigas antecipar um bom pedaço do teu fundo de garantia. Até 10 anos do FGTS na tua conta de forma muito rápida. Fala com o time da Mais Ágil. O link para tu conversar com eles sem nenhum compromisso no WhatsApp está aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo. Tem a série de comentários ali embaixo, muita gente descendo o pau no meu conteúdo, alguns outros concordando, em menor quantidade eu sei disso, e lá em cima tem um link. Tu clica ali e conversa com o time da Mais Ágil no WhatsApp para antecipar 10 anos do teu FGTS, o teu fundo de garantia. Mais Ágil, link no primeiro comentário. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.